Queria, enquanto você está de pé, convidar a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler apenas o versículo 45. Isso. A gente vai ler outros versículos, mas eu queria, enquanto os irmãos estão de pé, a gente lê juntos o 45. E depois os irmãos podem se assentar. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Bom, estamos na casa do Senhor mais uma vez. Deus nos abençoe. O pastor é muito bondoso, né? Que hoje a calça do terno eu não encontrei, irmãos. Então, eu vim todo mal diagramado e o pastor falou que eu estou elegante, né? Ore pela família do seu cônjuge, amém? Que aí você ganha esse tipo de elogio constantemente. Mas obrigado pela oportunidade, pastor. E, irmãos, eu queria ficar com os irmãos do versículo 31 até o 50, que é a passagem conhecida dos irmãos, que é Davi matando Golias. A maioria das Bíblias vai ter aí do 32 em diante, Davi mata Golias, né? E a gente conhece bem essa história. Essa história, ela transcende a narrativa bíblica cristã, né? Transcende a nossa realidade de igreja, a nossa realidade de escola dominical. A gente escuta essa expressão, uma batalha entre Davi e Golias no mundo secular, né? Quando você vê um prognóstico muito negativo, os esportes usam muito essa terminologia, né? Quando você vê um prognóstico muito negativo, poxa, aquele ali é impossível dele ganhar, ou alguém pequeno contra alguém grande, né? Alguém fraco contra alguém forte. Normalmente se usa essa terminologia de Davi contra Golias. E eu queria meditar com os irmãos um pouco sobre isso, por que isso acontece e o que para nós significa o versículo 45 que nós lemos ali. Então, a batalha de Davi e Golias, aquele momento que a gente tem esse recorte aqui a partir do versículo 32, já tinham 40 dias que perdurava a batalha. Então, Davi não chega no momento que a batalha se inicia, Davi chega no momento que a batalha está ali há 40 dias, que o povo de Israel está sendo afrontado, né? Não é só que o povo de Israel está 40 dias guerreando, ele está 40 dias ouvindo o exército filisteu por meio de Golias, né? Caçoar e amaldiçoar e fazer de menos daqueles que estão ali, desafiando eles constantemente para que viessem ao campo de batalha e nada acontece. Naquela época, irmãos, eu não sei se os irmãos já viram aquele filme Troia, que tem uma cena muito, eu acho que é a melhor cena que mostra o que era a luta entre dois campeões, né? Que é o que acontecia no mundo antigo. Para se evitar de morrer muita gente, para se evitar dos exércitos se embaterem ali e morrer muita gente, se pegava os dois campeões, um de cada lado, né? E colocava ele para guerrear um contra o outro. O filme Troia tem até aquela cena do Aquiles, do início, né? Que ele pega um Golias, literalmente um cara muito grande, e ele ganha só com uma estocada uma batalha. E agora, se os irmãos pesquisarem na internet, saiu semana passada, curiosamente, o trailer da série de Davi. A Amazon vai lançar uma série de Davi, superprodução e tal. O trailer parece muito legal, mas, dado o histórico das últimas séries cristãs, tenhamos paciência, né? Vamos ver como é que vai. Na hora que sair, qual vai ser a versão da Bíblia que o cara vai usar. Vamos ver se ele não está lendo ali em acrescentares, né? Vamos ver se a gente tem uma versão fiel. Mas, se os irmãos olharem, o trailer é muito bonito. A cena de Davi correndo em direção a Golias e tal. Muito bem feito. E dá para ter uma ilustração do que acontece ali. Mas eu queria passar ponto a ponto desses personagens, desse momento, para a gente refletir sobre o que isso significa para a gente hoje em dia, na nossa vida cristã. Quando a gente vê uma luta na televisão, normalmente o anunciador, antes da luta, ele fala de um lado, fulano, de outro lado, ciclano. E aí ele começa, né, a dar o currículo de cada um. Se fosse dessa mesma forma, de um lado, quando ele começasse a falar de Golias, ia ter bastante coisa para falar. Golias era um homem de 2,90 metros e tantos, quase 3, de 300 e tantos quilos, que carregava uma armadura de 55 quilos. Irmão, 55 quilos só no corpo. Amém? Você pega 55 quilos, joga no chão aqui e abre um buraco. E ele carregava isso no corpo. Uma armadura feita de escamas, como uma serpente. Além disso, ele tinha espada e tinha um escudeiro que ia à frente dele. E Golias é tido aqui no texto como um campeão invicto. Se é um campeão invicto, ele não estava fazendo aquilo pela primeira vez, ok? Então ele tinha um cartel de lutas ali, que ele já tinha alguns anos ali naquela prática, e ele era o campeão dos filisteus.
Então ele era o escolhido para representar uma nação inteira como guerreiro ali naquele lugar. Só que aí você vira do outro lado desafiante. Se for pra gente que é crente, a gente entende o que aconteceu, amém? Se a gente olha para uma pessoa comum, vem lá o rapazinho, adolescente, quase jovem, 1,60 m, 60 e poucos quilos ali, com cajado e nada na mão. E qual é o currículo? Ele pastoreia ovelhas. Irmãos, tá tudo errado, né? Assim, meu Deus, coitado de Davi. Quem foi que deixou esse menino entrar nesse lugar, né? Mas a gente entende que não foi assim. Davi não está ali por acaso. E a gente vai falar sobre isso. Segundo lugar, a gente deu aí o cartel dos lutadores. Aí as armas. Quando a gente fala de uma luta, e fala, por exemplo, uma luta de MMA. Poxa, ele luta jiu-jitsu, ele luta karatê, ele luta grappling, luta greco-romana. Não, aquele ali é bom de jiu-jitsu brasileiro. É um monte de especialidades que o cara tem, né? Golias tinha armas que condiziam com o seu perfil, né, de campeão. Ele não só tinha uma espada, imagina o tamanho de uma espada de um homem de 3 metros, meu irmão? Imagina o tamanho da espada. Não era uma navalha, era uma espada diferenciada, com certeza. Além disso, ele tinha uma armadura, como eu falei para os irmãos, de 55 quilos a armadura. E, além disso, ele tinha um escudeiro. Ele não tinha só um escudo. É diferente você ter um escudo, você ter um escudeiro. O escudeiro ele vai à frente do campeão. Ele tinha uma pessoa que carregava o escudo para ele. Quando nós lemos aqui, fala que o escudeiro ia adiante. Então, isso era só dado para pessoas que tinham um nível de campeão invicto. O cara ele tinha que ter um nível no exército para poder ter uma pessoa só carregando o escudo dele. A pessoa que andava ali só para carregar aquele escudo dele, que também não deveria ser um escudinho pequeno, amém? Então, isso é o que Golias tinha à disposição dele. Do outro lado, novamente o desafiante, ele tinha um cajado. Também não ia servir muito, né, irmãos? Ele tem um cajado ali lutando contra uma espada, não ia dar muito certo também. E o cajado nem tinha que estar ali, que o cajado que ele usava era para apacentar a ovelha. Então Davi está em desvantagem também tática ali no que ele está levando. Ele tinha 5 pedras na mão. Na mão não, que ele cata depois, né? Ele chega até sem as pedras. Ele tinha 5 pedras, ou seja, ele tinha uma munição restrita. Ele não tinha um estoque de pedras, ele tinha 5. 5. Para os irmãos, para quem já brincou de estilingue aqui, 5 pedras, para todo mundo que não tem a mira boa, não é nada, né? Você vai tirar, não vai acertar nada. 5 pedras, irmãos, é nada, é uma munição restrita. E ele tinha a funda dele, que ele ia usar com aquelas pedras ali. Então, o cenário do lado de Golias, ele era fisicamente mais forte, ele era mais experiente em batalha, ele era campeão invicto, e, por último, ele estava taticamente correto. Por quê? Davi estava em desvantagem numérica, física e técnica. E ele só tinha uma possibilidade, acertar um tiro. Eu pedi para o Davi separar para mim um vídeo aí, Davi. É um vídeo muito curtinho. Aí eu queria que os irmãos vissem com áudio também, porque é interessante. Não sei se os irmãos já viram. Coloca de novo aí do início, Davi, porque ele é bem curtinho. Isso é uma funda. Então, quando a gente pensa em funda, vou falar pela minha mentalidade, né? A gente às vezes associa funda com estilingue, né? Muita gente faz essa associação, né? Porque vê um estilingue e acha que é a mesma coisa. Vocês viram, os irmãos viram que não tem muita coisa a ver, bem diferente. Um azogue, né? Que a gente fala de azogue, ou estilingue balérico, se for do inglês é Balearic Slingshot, que é similar, mas tem a lógica do estilingue, mas não é um estilingue. Um projétil desse consegue chegar até 160 km por hora, atirado daquela forma ali. Porque não é o estilingue que a gente faz isso, né? Você vê que ele usa biomecânica do corpo inteiro, gira em cima e tal. E ele consegue atingir até 90 metros de distância. Então é um baita de um tiro, não é um tirinho, não é uma pedrinha de estilingue, né? É um negócio bem sério. Então por que Davi estava taticamente em desvantagem? Irmãos, ele tinha uma arma de longo alcance. Ele não tinha uma arma de batalha próxima. Ele é como se fosse um atirador de elite, vamos dizer hoje assim. Ele era como se fosse um sniper. Ele precisava de distância para poder tentar acertar Golias. Por que ele taticamente
estava em desvantagem. Irmãos, Golias tinha que só esperar acabar 5 balas. Certo? Falei, deixa ele atirar 5 aí, eu vou ficar com o escudo aqui. Eu não, né? Fulano vai segurar o escudo para mim, eu vou ficar atrás do escudo. 1, 2, 3, 4, 5, vou lá atrás de Davi. Só que nós sabemos que a batalha não se desenrola assim. Então Davi, em primeiro lugar, ele corre. Irmãos, passa a fazer menos sentido ainda. Por quê? Davi era um atirador de elite, ele precisava de quê? De distância. O que ele faz? Ele sai correndo. Então ele perde o item que ele tinha, que era o quê? Precisão. Ele tinha que ficar parado ali e tentar arremessar. O que ele faz? Sai correndo em direção a Golias. Novamente, sentido zero. Para quem está olhando de longe, fala, olha, realmente, o menino é corajoso, mas o tanto que ele é corajoso, ele é maluco. Ele saiu correndo em direção a 3 metros, uma viga de 3 metros com uma espada na mão, com 5 pedrinhas. Então, a vantagem que ele tinha competitiva, ele também anula completamente. Porque ele começa a correr em direção a Golias. Não faz sentido. Então, ele dificulta o uso da própria arma. Porque ele não tem a precisão ali de olhar para onde ele atirar, igual a gente viu ali. Por mais que ele se move num alvo fixo, né? E ele transforma o alvo dele em alvo móvel. Então, ele dificulta o próprio tiro. E Golias, taticamente sabendo do que ele tinha que fazer, ele anda, né? Ele começa a se mover lentamente. A Bíblia fala que ele vai em direção a Davi, ele não corre em direção a Davi, ele vai em direção a Davi. E ele, taticamente, ele está correto. Ele tem o escudo ali na frente, ele tem vantagem física, tem vantagem tática, então deixa Davi correr. Paciência, deixa Davi correr. E o escudo na frente de Golias dava uma proteção a ele que coloca... Se a gente fizer um cálculo de probabilidade, qual é a probabilidade do tiro de Davi acertar a testa de Golias como foi, irmão? Probabilidade humana, 0. Né? 0. 0,00000 a não sei quantas potências, para ele acertar aquele tiro. Então, o alinhamento perfeito acontece, que é o arremesso de Davi no momento em que Golias sai de trás do escudo. Então, a chance disso acontecer, meus irmãos, é só pelo versículo 45. É só pela providência divina. Se você mapear essa cena, tentar fazer a mesma coisa, o outro guerreiro talvez teria a mesma atitude, mas qual a probabilidade de, na hora que você levanta a cabeça, o tiro acerta perfeitamente a testa? E não é que bate na testa de Golias não, afunda na testa, né? Enterra na testa de Golias. Então, isso mostra que a situação que nós estamos vivendo ali é uma situação de exceção. E justifica quando nós lemos o versículo 50 e... Versículo... Não, é o versículo 48, só um minuto. Coloca o 50 para mim, por favor. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Passa, por favor. Pelo que correu o filisteu... Não, vê o 49 para mim, por favor. É o 49. 48. É isso mesmo. A minha versão está diferente da dos irmãos. É o versículo que fala que os filisteus correram depois de ver Davi. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. É o 51 mesmo. Então, o que acontece quando eles veem aquela cena que contraria todos os prognósticos, né? Eles olham para uma cena que não faz sentido nenhum. A única conclusão lógica dos filisteus tem que ter sido o Senhor dos Exércitos que ele tanto fala. Não tem como, a gente está vendo aqui o nosso campeão invicto cair diante de um adolescente de 1,60 m com 5 pedras, ele não precisou nem das 5, ele usou uma só. Então, quando a gente vê a provisão divina nessa história, quando a gente vê como que Davi agiu, e quando a gente reconta essa história pensando em todos esses detalhes, o que isso se aplica, o que isso significa para a sua vida, para a minha vida, para que a gente possa pegar uma história que é tão específica, parece um negócio tão distante da nossa realidade, né? A gente tem militares aqui que com certeza entendem melhor ainda de táticas de guerra do que eu estou falando, o pastor Paulo que seja um talvez que vai dar aula para todos nós aqui, mas nós conhecemos essa história, parece às vezes distante, né? Mas a palavra de Deus ela tem ensinamentos nos pequenos detalhes, e não é diferente nesse texto também. Não é diferente nós olharmos para a história de Davi e traçarmos paralelos com a nossa vida. Então eu pensei em 3 pontos principais para a gente ir para o lado devocional da mensagem
e tentar sair daqui com coisas para nós, em nome de Jesus, colocarmos em práticas em nossas vidas. Amém, meu irmão? Em primeiro lugar, a confiança de Davi estava em Deus e não nas armas. Versículo 37, coloca para mim, por favor, na tela. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi deixa claro que a fé dele estava baseada em armas espirituais. Davi, quando encontra Saul, irmãos, e fala que vai batalhar, o que Saul fala para Davi? Fala: então toma aqui minha armadura. Toma aqui, leva minha armadura. Porque como é que Saul pensa? Ele pensa de maneira lógica. Ele fala: olha, não faz muito sentido esse menino batalhar, mas a única chance que ele tem é pelo menos ele se proteger. Então, toma aqui minha armadura e leva contigo. E Davi fala para ele: olha, não preciso disso. Não preciso disso. E começa a contar o testemunho dele do que ele tinha vivido. Então, para Davi, não adiantava armaduras pesadas. Bastava o que ele conhecia, bastava o que ele tinha vivido. Quantos de nós não caminhamos pela fé contra situações adversas porque nós sabemos o que Deus já fez na nossa vida? Quantos de nós olhamos para problemas que, para o mundo secular, para o mundo natural, parecem difíceis, mas quando a gente lembra o que o Senhor já fez por nós, isso nos dá uma nova coragem, amém? Isso nos dá uma vontade de caminhar, uma vontade de vencer, uma vontade de pelo menos tentar, porque a gente sabe que aquele mesmo Senhor que operou um milagre na nossa vida no passado continua conosco hoje em dia. Então Davi, em primeiro lugar, ele confia em Deus e não nas armas feitas por homens. As batalhas já eram familiares, o testemunho de Davi era o seu treinamento. Coloca do 34 ao 36, por favor. Então disse Davi a Saul, teu servo, Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Se Davi confiava em armas espirituais, aqui ele mostra por quê. Porque ele, em momento nenhum, ele pode contar o testemunho dele todo, certo? No final ele fala: ele afrontou não a mim, ele afrontou ao Deus vivo. Então a fé dele estava fincada numa verdade muito maior do que qualquer batalha, muito maior do que qualquer gigante, muito maior do que qualquer adversidade. E aqui ele mostra com o testemunho dele aonde ele tinha certeza, porque ele mostrava o que Deus já tinha feito na vida dele. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como a palavra de Deus fala. Amém, meu irmão? Quando nós vimos aqui, por exemplo, na quinta-feira, a gente vem aqui, as pessoas compartilham testemunho. Quando a gente vem aqui na escola dominical, a gente escuta testemunhos. Quando a gente escuta irmãos falando do que Deus tem feito, isso é para edificar a tua fé. É para você aprender com a vitória de outros, que Deus pode fazer isso por você também e por nós. Amém? Então, que armas nós temos usado em nossas batalhas? O que nós temos feito que vai em encontro com essa direção de Davi? Quando você passa por uma dificuldade, qual é a arma que você tem olhado? Para onde você tem colocado? Em que você tem buscado flecha, você tem buscado espada, você tem olhado para a sua espada, você tem buscado as coisas que você acha que conhece, os contatos que você acha que tem, as pessoas que você acha que não pode te ajudar, ou você tem dobrado o teu joelho e orado ao Senhor? Como o Diego falou aqui, nas pequenas coisas: Senhor, para que rua que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? Eu tenho um pastor amigo meu que ele fala isso, que Deus está nos detalhes do dia a dia. Deus está na quantidade de pasta de dente que você coloca de manhã para sobrar para de noite. Deus está na moedinha de 10 centavos que sobrou no teu bolso, que é o que faltava para você pagar uma passagem de ônibus quando você não levou dinheiro de casa. Então, são detalhes pequenos que a gente às vezes coloca Deus fora do nosso dia a dia. Então, o que tem sido a sua arma de batalha? Quando o diabo vem, quando o inimigo vem, ele tenta laços, ele tenta fazer você fraquejar, ele tenta vir contra você e sua família. Qual tem sido a sua arma? Da onde você tem tirado coragem para poder lutar contra o inimigo? Essa é a primeira pergunta que eu faço para os irmãos. Segundo, os feitos de Davi tinham acontecido no quintal da sua casa. Golias, irmãos, ele era conhecido como campeão renomado. Era o campeão invicto dos filisteus. Temido por muitos povos e com histórico de vitórias. Ele não era um cara que começou ontem, não começou na primeira batalha dele, não foi contra Davi. Davi, em contraste, era um pastor de ovelhas. A reputação de Davi foi construída no anonimato.
Ninguém sabia que era Davi. Davi contou uma história absurda, né? Nós lemos esses 2 versículos. É absurdo. Ele saiu na mão, literalmente, com um leão e com um urso. Quem sabia dessa história além dele e talvez a família dele? Ninguém. Certamente os filisteus estavam ali e não sabiam desse currículo de Davi. Então, a acurácia, a precisão, a coragem, a força, tudo que Davi construiu, ele construiu sozinho na sua casa. Ele construiu numa busca individual. Ele não dependia de outros, mas ele confiava em Deus. Então, os feitos de Davi não eram grandiosos, talvez, aos olhos humanos, mas tinham um significado profundo espiritual. Davi, quando chega nessa batalha, irmãos, a gente não vê em momento nenhum Davi questionar o que ele tem que fazer. Ele chega para entregar comida para os irmãos, ele já olha, já pergunta o que está acontecendo, já se revolta com os 40 dias de afronta e já vai para o rei para poder batalhar. Da onde vinha isso? Da onde vinha isso em Davi? Da onde vinha essa força, esse movimento que ele fazia? Enquanto Golias acumulava conquistas militares, Davi acumulava experiências espirituais de dependência de Deus. Enquanto Golias estava fazendo coisas para o mundo ver, Davi estava cuidando do relacionamento dele com o Senhor. Davi estava apacentando as ovelhas, mas estava vivendo pela fé. Estava conquistando testemunhos que para ele provavam para ele que ele servia o verdadeiro Deus dos exércitos. Nós temos que aprender que cada vitória contra um leão ou um urso que nós temos no nosso quintal é um treinamento que Deus está nos dando para algo maior. Às vezes, você vai vencer batalhas ajoelhado lá do teu quarto sozinho, orando, chorando, entregando a Deus em oração. Deus vai ouvir a oração e vai te trazer vitória. Mas você cultivou aquilo sozinho em casa. Quantos de nós tem horas que só resta orar, só resta chorar, só resta pedir a Deus auxílio, conforto, Espírito Santo me ajuda? São batalhas que nós travamos individualmente, são batalhas que nós travamos com nossa família em casa, são batalhas que você trava longe das pessoas que te conhecem muitas vezes, longe dos holofotes, longe de tudo que possa divulgar o que você está fazendo, porque é uma coisa sua com Deus. Isso tem que trazer em nós preparação para algo muito maior. Deus quer te usar, meu irmão, amém? Deus quer usar cada um de nós aqui. O pastor Ferreira falou de uma demanda da gente lembrar dos irmãos que não estão mais aqui. Quantos de nós não conhecemos irmãos que congregavam aqui? Quantos de nós não conhecemos irmãos que estão desviados? Quantos de nós não conhecemos irmãos que passam pela nossa vida e a gente não falou de Jesus? Ou quantos de nós não conhecemos irmãos que a gente pode chamar para vir aqui? Gabriel está aqui, glória a Deus pela vida do Gabriel. A gente passa, você sabe que vocês passam pelo Gabriel todo dia ali embaixo, né, irmãos? Gabriel trabalha na loja de açaí ali embaixo. Gabriel, todo dia ele está ali embaixo e se os irmãos não provaram o açaí, pelo amor de Deus, não cometam esse pecado. Abençoe a vida do Gabriel, da mãe dele e do Bruno, passando ali embaixo para comer o açaí deles. Está ali toda hora. Está cansado de ver a cara do Diego, não aguenta mais ver a cara do Diego. Mas está aqui hoje, amém, Gabriel? Deus te abençoe. Que bom que ele está aqui. Então, a gente passa todo dia ali embaixo, vê ele, vê Bruno, vê a mãe deles. Então, a gente tem que abençoar a vida deles também. Então, que a gente entenda que essa preparação, esses desafios, esses testemunhos que você tem colecionado na sua vida individual estão te preparando para algo maior em nome de Jesus. Amém? Deus quer fazer mais na sua vida, Deus quer te usar, Deus quer fazer você ser uma luz em qualquer lugar que você estiver. Então, caminhe como Davi, caminhe colecionando testemunhos e confiando no Deus Altíssimo em nome de Jesus. Como está o seu treinamento? Deus muitas vezes prepara os seus ambientes comuns antes de colocar-nos em desafios extraordinários. Muitas das vezes Deus vai te preparar na leitura da Bíblia, que é o ambiente que para você é comum. É na oração que você tem em casa. É ali que Ele vai te preparar para te colocar muitas vezes em uma posição que você olha para o que está acontecendo e fala, Senhor, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, mas é pela misericórdia do Senhor. A nossa vida, irmãos, nós vamos colecionando testemunhos para que justamente isso seja crescimento para a vida, a sua vida na igreja, mas para a vida de pessoas da sua família, seus filhos, seus irmãos, seu cônjuge. Nós vemos uma comunidade dos santos, amém? Nós somos igreja. Então nós estamos aqui para compartilhar testemunhos, compartilhar uma vida cristã. Se você está aqui, vem aqui e não congrega, não conhece teu irmão, falta alguma coisa. Porque é nesses momentos que nós trocamos experiências que vão nos fazer crescer juntos. Então, como que está o nosso treinamento? Nosso treinamento como Davi. O que a gente tem feito para se preparar para as batalhas maiores? A gente tem apacentado as ovelhas, a gente tem lutado com o leão aí todo dia, a gente tem matado o urso puxando a barba, a gente tem se preparado, a gente tem treinado o suficiente, a gente tem buscado no Senhor, porque isso é parte do que o Davi colhe na batalha contra Golias. O que acontece na batalha contra Golias é um resultado da vida de Davi no quintal da casa dele.
Não é resultado de um treinamento. A gente não vê a Bíblia falando de um treinamento militar extenso para que Davi fosse o melhor atirador de funda do reino. Não. Era o que Davi fazia no dia a dia dele, sem ninguém estar vendo. Quanto tempo Davi não ficou treinando com a funda sozinho, meus irmãos? Quantas daquelas laranjas lá que a gente viu, que ele estourou aquilo na parede? Quantas vezes que ele não ficou lá sozinho, meses e meses e meses e meses? Para acertar um tiro daquele, tudo bem que tem provisão divina, mas tem a habilidade da mão dele também, dele saber fazer pelo menos aquele movimento. Então, quanto tempo ele não se dedicou ali, ele não treinou, ele não cuidou das ovelhas, e como aquilo foi essencial para que ele, no dia certo, na hora certa, no momento certo, no instante correto, tudo se alinhasse para que aquela pedra cravasse na testa de Golias. Isso é o que Davi colheu dentro da casa dele. É o que Davi fez lá na casa dele, se manifestou na vida dele para que todo mundo visse e para que nós hoje estivéssemos falando disso aqui. Amém? Terceiro ponto. Versículo 45, coloca para mim, por favor. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando enfrenta Golias, Davi declara que, como a gente leu aqui no versículo 45, que ele vem em nome do Senhor dos Exércitos. Essa frase resume a essência do que movia Davi. Ele não dependia de si, mas ele confiava totalmente na força e na presença de Deus. A força de Davi não era estática, era dinâmica. Davi corre em direção ao gigante porque ele é movido pela certeza de que quem estava lutando por ele era o Senhor dos Exércitos. O que Davi faz é um exemplo de confiança irrestrita e total na provisão divina em todos os aspectos da vida dele. Isso nos ensina que quando nós confiamos no Senhor, a nossa força não vem apenas do que nós podemos fazer, mas do que Ele pode fazer através de nós. Isso mostra para nós o que Deus pode fazer através de você, na sua vida, na vida daqueles que te conhecem, na vida em qualquer lugar que você estiver, no seu dia a dia, na sua realidade. Se nós nos colocarmos nessa posição de correr como Davi correu em direção, confiando somente em Deus, a atitude de Davi nos mostra que nós devemos fazer a nossa parte. Corra, meu irmão, em direção à tua vitória. Não fique complacente, não espere o Senhor. Faça a sua parte. Deus quer também te encontrar no meio do caminho. Deus quer ver você saindo do teu lugar e correndo em direção à sua vitória. Só quem tem coragem, como Davi teve, levantou e saiu correndo diante de um prognóstico completamente adverso. Porque a confiança dele não estava depositada na sua própria habilidade. Por mais habilidoso que ele seja e por mais testemunhos que ele tenha, tudo estava contra ele. O que ele faz? Ele corre mesmo assim em direção à vitória dele. Deus quer fazer isso com você, Deus quer fazer isso comigo. Só que basta que nós confiemos. Nós temos que ter esse primeiro passo. Ninguém corre sem dar um primeiro passo, né? Ninguém corre sem ter coragem para correr em direção a alguma coisa. Então nós temos nos movido em tudo que nós fazemos com a confiança que Davi tinha. Como você tem se movido aí pelo seu dia a dia, pela sua realidade? Como tem sido seus movimentos aí no que você quer fazer? Na sua vida profissional, na sua vida cristã? O que você tem se movido dentro da casa de Deus para ajudar o corpo de Cristo? O que você tem se movido no teu trabalho para, com excelência, ser o melhor dos que estão ali para testemunhar da glória de Deus na sua vida? Irmãos, tudo que nós fazemos para a honra e glória do nome do Senhor. Então, em todos os aspectos, nós temos que correr como Davi correu, em direção à vitória que nós temos em Cristo Jesus. Não pela nossa força, não pela nossa capacidade. Como nós cantamos aqui, né? Nós pedimos que o Senhor adestre as nossas mãos para a batalha. Então, nós dependemos dele. Para nós finalizarmos, algumas aplicações para a nossa vida, para nós entendermos o que realmente nós podemos fazer. A história de Davi e Golias nos desafia a confiar em Deus em meio às adversidades. Nós devemos, em primeiro lugar, ser fiéis nos pequenos desafios do dia a dia. Como que você se prepara como Davi? Meu irmão, leia a tua Bíblia. Ora, vem à igreja. Não deixa de vir à igreja na terça-feira. Irmãos, terça-feira é uma terça-feira melhor do que a outra. E não é porque eu sou presbítero da igreja que eu estou falando. Não é porque eu sou um dos professores, não. Meus irmãos, é uma terça-feira melhor do que a outra. As aulas de João aqui que nós estamos tendo é uma riqueza absurda. A igreja, na minha concepção, tinha que estar lotada de gente, porque a gente está lendo um evangelho que é riquíssimo e a gente está gastando aqui 1h10, 1h15 para debruçar versículo a versículo sobre o que a palavra de Deus nos diz. E Deus tem usado os professores. Então, isso é parte de construir musculatura para diante da batalha, você conhece a sua espada. Simples assim.
Segundo, nós precisamos ter coragem para rejeitar aquilo que não se alinha com a nossa fé e identidade em Cristo. Davi, quando olhou o exército todo levantado, 40 dias de zombaria, 40 dias de afronta, em momento nenhum ele teve dúvida do que ele tinha que fazer, é defender o que ele acreditava. Defenda a sua posição, meu irmão. O mundo, o que ele quer hoje é tirar isso de você. A primeira coisa que o mundo quer fazer hoje é tirar de você o título de cristão servo de Deus. Ou questionar, né? Então defenda a sua fé em Cristo Jesus. Você é servo do Deus Altíssimo. Se você tem dificuldade, se você tem medo, peça ao Espírito Santo que coloque as palavras na sua boca. Se você tem dúvida, leia a palavra de Deus. Se você tem dificuldade, peça oração, irmão. Venha orar aqui na igreja, venha aqui quinta-feira. Liga para o pastor, liga para alguém, compartilhe a dificuldade. Não deixe que o mundo questione a sua fé por omissão. Não deixe que isso aconteça, meu irmão. O mundo quer isso. O mundo quer igrejas frias, o mundo quer igrejas que não se preocupam com a pregação da palavra, o mundo quer igrejas esvaziadas, o mundo quer isso. Nós temos que caminhar sempre na contramão do mundo. Então, tenha coragem para rejeitar tudo aquilo que afronta o que a palavra de Deus diz e que afronta a sua fé em nome de Jesus. Devemos lembrar que a verdadeira força vem do Senhor e não vem de mim, não vem de você, não vem do seu dinheiro, não vem do seu pastor, não vem dos seus diplomas, não vem de quem você conhece ou deixa de conhecer, não vem, meu irmão. A sua força vem sempre do Senhor. Se Deus quiser usar a mula, ele vai usar. Se Deus quiser usar a pedra, ele vai usar. Se Deus quiser usar o incircunciso para falar contigo, ele vai usar. Eu contei um testemunho há um tempo atrás aqui numa oração de um projeto que o ano passado eu fiz onde eu trabalho. Irmãos, a gente ficou um ano trabalhando num projeto para colocar um equipamento na água, que era um equipamento de coleta de resíduo, um ecobarreira. É uma tecnologia muito complexa, eu não vou entrar em detalhe. Um ano de projeto. Financiado pela Firjan, construído pelo Senai, lindo projeto. Caminhão Munk para levar o negócio pesado, placa solar, telemetria, câmera, o software que eu ajudei a desenvolver, tudo lá. Um ano. Botou na água, ficou um dia. A maré fez assim, ó, virou ele, bateu na pedra e estragou tudo. Um dia. No dia 23 de dezembro ainda, tá? Para ter requinte de crueldade. Véspera de Natal. O que aconteceu? O meu sócio trabalha comigo nesse projeto, ele tinha marcado uma festa de encerramento de final de ano. Churrasco dos funcionários. E na minha cabeça, eu falei assim, nunca que esse cara vai fazer o churrasco, né? Deve ter desmarcado. Assim, impossível ele ter ânimo para ter um churrasco agora de final de ano, comemorar o quê? Eu falei assim, eu participei só da parte de tecnologia, só da parte de software. Eu falei assim, eu tô com raiva de sair para trabalhar, só de pensar no negócio. Eu falei, ele deve estar... Eu falei assim, pô, ele deve estar revoltado, meu Deus do céu, pô, acabou o mundo, né? Liguei para ele, falei, Márcio, a gente vai ter um negócio mesmo aí? Não, tá certo, pode vir, pô, tá certo aqui em casa e tal, tudo beleza. Tá bom. Falei, pô, eu falei assim, na minha cabeça, eu falei, vou lá para dar um abraço nele, que ele deve estar, né, destruído. Irmãos, eu cheguei lá, o incircunciso pregou para mim naquele dia. O incircunciso, mas assim, me botou minha fé, ó, lá embaixo. Ele já estava com um plano de 3 ou 4 passos para refazer o negócio e 2025 já anotado na cabeça dele já. Eu disse, não, porque a gente vai pegar a versão 1.0, vamos fazer a 2.0, vamos tirar isso aqui tá pesado, isso aqui vai ficar leve, a gente relança desse jeito, aí o projeto tal, a gente vai tal, o evento tal. Já tem 3, 4 eventos marcados com o negócio que está começando a refazer agora. Eu saí de lá chocado. Eu saí de lá, eu falei isso numa oração aqui quinta-feira de manhã. Falei, irmãos, o não crente pregou para mim, pô. Não falou um versículo. Mas pregou para mim. Eu estava desanimado, desmotivado. Meu Deus, não vai dar, não sei o quê. Ele estava certo do que tinha que fazer e vamos virar, vai dar certo, vamos fazer de novo e tal. Eu falei, primeiro eu falei assim, aprende, né? Toma para ver se aprende. Mas isso mostra que se Deus quiser usar o não crente, ele vai usar para pregar para você. Mas Deus quer te usar, meu irmão. Em primeiro lugar, Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Então se coloque diante da vontade do Senhor, que Ele vai fazer o melhor em nome de Jesus na sua vida. Essa narrativa é um chamado para sermos ousados e confiarmos que, com Deus, nós podemos enfrentar gigantes, que aos olhos humanos parecem invencíveis. Davi não venceu por causa da sua habilidade, mas por causa da presença do Senhor dos Exércitos na vida dele. Essa mesma força de Davi está disponível para nós hoje, em nome de Jesus. Eu queria terminar lendo Salmo 144, versículo 1, que é a letra de uma música nossa aqui, é um versículo muito conhecido, e que, se falta para você, meu irmão, coragem, se falta para você destreza, se falta para você estratégia, levanta e lê esse versículo. Levanta todo dia e lê esse versículo e peça que o Senhor
adestre as suas mãos para a peleja e os seus dedos para a guerra. Ele está pronto para fazer isso pela sua vida. Basta que você se coloque na brecha e tenha coragem. Seja uma força em movimento nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus a igreja. Prezado, a paz do Senhor Jesus, estamos muito felizes com o seu acompanhamento dessa mensagem que foi transmitida. E é importante você saber que Jesus é o nosso maior e melhor amigo, socorro em todos os momentos. Tem à sua disposição os canais de comunicação para que você possa ter acesso às informações concernentes à igreja, para ter plena ciência de que Jesus é o nosso Salvador. A Igreja Assembleia de Deus Recreio é uma igreja que adora o Senhor e que prega o Evangelho. E será uma grande bênção se você participar sempre conosco dessa experiência, reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe rica e abundantemente a você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.